Olá pessoal, nós vamos trabalhar hoje, então praticamente com a nossa primeira aula, né? Aquela aula anterior foi uma aula de dicas, de como estudar, então espero que vocês tenham aproveitado e já tenham feito aí um calendário de vocês. Hoje nós vamos trabalhar com uma aula para as questões discursivas, claro que acaba também sendo importante para as peças profissionais, nas teses de defesa, e eu seleciono sempre em sala de aula aquilo que é mais importante, né? Nosso tempo realmente é muito exíguo para que a gente possa falar de todo o direito penal. Então nós trabalhamos mais com a parte geral, vamos sempre fazendo muitos links com a parte especial, mas principalmente a teoria do crime, aquilo que realmente mais cai em prova. E todas as provas sempre é exigido o conhecimento de teoria do crime. Então, assim, de novo, seja numa tese de defesa, seja numa questão discursiva. Então, é essencial esse estudo de vocês com relação à teoria do crime, que está na parte geral. Então, vamos iniciar aqui. Então, nós temos aqui uma fórmula para a gente falar sobre a teoria do crime, que é punibilidade é igual fato típico mais ilicitude, também chamada de antijuridicidade, mais culpabilidade. Essa é a fórmula essencial para a gente entender a teoria do crime. Se você tem a pretensão de absolver o seu cliente, você vai precisar entender essa fórmula. Essa fórmula diz o seguinte: então, para que haja punição nos rigores do nosso Código Penal, seja a punição onde se condena a pessoa por uma pena privativa de liberdade, uma pena restritiva de direito ou por uma pena de multa, então, para que haja uma punição nos termos do artigo 32 do Código Penal, necessita-se que o fato seja considerado típico, ou seja, aquele fato, aquele acontecimento humano, tenha previsão expressa na lei penal, seja no Código Penal, seja numa legislação extravagante, então tenha a previsão expressa em lei aquele comportamento, aquela conduta, aquele fato especificamente. Além disso, esse fato também tem que ser ilícito, ou seja, tem que ser um fato que seja contrário à lei. É claro que nós vamos estudar as excludentes de ilicitude, que apesar de ser contrário à lei, existem situações em que se exclui essa ilicitude, como exemplo, uma legítima defesa. O fato é típico no caso da legítima defesa, o cara que matou o outro em legítima defesa, o fato é típico. É ilícito, seria ilícito, mas há previsão expressa de uma excludente de ilicitude que chama legítima defesa. Então nós vamos estudar as excludentes de ilicitude. E a culpabilidade, que é o grau de reprovação que a sociedade faz sobre determinada conduta. Então, a culpabilidade é essa reprovação. Agora, é claro que existem situações em que a sociedade não vai reprovar. Nós vamos estudar as excludentes de culpabilidade. Então, se há um erro de proibição, se há uma inexigibilidade de conduta diversa, uma coação moral irresistível, uma estrita obediência hierárquica, tudo isso faz com que exclua a culpabilidade. A própria inimputabilidade, nós vamos estudar mais para frente. Então, eu quero mostrar para vocês que a presença desses três elementos que faz que haja a punibilidade. É claro que aqui nós estamos falando praticamente da materialidade do crime. É claro que a autoria também tem que ser comprovada, Então, assim, para que a pessoa seja punida, para que a pessoa seja condenada, nós temos que ter a junção de autoria e materialidade do crime. Então, muito bem, comprovou-se a autoria, mas temos que verificar a materialidade do crime. E aí, se você encontrar alguma excludente, seja um excludente de tipicidade, seja um excludente de ilicitude, seja um excludente de culpabilidade, faltando um desses elementos, não pode ter punição e sim absolvição. E aí nós vamos estudar que, assim, para cada excludente aqui, nós vamos trabalhar com um inciso específico do artigo de absolvição. Então, se numa prova você alegou uma excludente de ilicitude, você alegou lá uma legítima defesa, qual artigo de absolvição que eu vou utilizar e qual inciso que eu vou utilizar.
eu vou falar no decorrer da aula, tá? Então, muito bem, e aí então, isso aqui, a falta de um desses elementos é causa de absolvição. Muito bem, agora, cada um desses elementos nós vamos verificar que existem, né, análises que nós vamos fazer, principalmente o fato típico, que tem subdivisões. O fato típico, ele é formado de alguns elementos. Ele é formado de conduta. Quando eu falo em conduta, eu falo em fazer ou não fazer. Então, a conduta pode ser de ação, tá? Chamada conduta comissiva. Bem como a conduta pode ser de omissão, então não fazer, né? Que é a conduta omissiva. Que nós vamos verificar que tem a omissão própria e a omissão imprópria. Também chamada de comissivo por omissão. Depois eu já vou explicar. Essa conduta, para que seja considerada típica, nós temos que demonstrar que ou vai ser a título de dolo ou a título de culpa. Então, ou a pessoa agiu com dolo, com a vontade de praticar o resultado, ou assumir o risco de praticar o resultado sendo indiferente, seja o dolo direto, o dolo eventual, ou por culpa, seja consciente ou inconsciente, mas essa falta de vontade, mas que agiu com imprudência, negligência ou imperícia. Tá? Muito bem. Claro que se você comprovar que não teve dolo nem culpa, essa conduta torna-se atípica. Então, são elementos que, se você demonstra a falta deles, sem dúvidas, isso vai fazer com que torne-se o fato atípico e disso a absolvição. Tá? Nós vamos estudar cada um desses elementos. Tá? Além da conduta, nós temos também um nexo causal. O que é um nexo causal? Nexo causal é aquilo que liga a conduta ao resultado. É claro que, assim, a maioria dos crimes previstos no nosso Código Penal são crimes que preveem o resultado. São crimes que necessariamente têm um resultado para que haja consumação. Então, está atrelada a consumação de um crime com a prática do resultado. Se o resultado não é atingido, a gente fala em tentativa. Esses são chamados crimes materiais. A maioria dos crimes que estão no nosso Código Penal são os crimes materiais. São aqueles crimes que necessitam do resultado para que haja a consumação do crime. Para esses crimes materiais, havendo resultado, você tem que verificar, aquela conduta praticada foi realmente a que chegou a produzir o resultado? Por quê? Nós vamos verificar que se você demonstrar que não existe esse nexo causal, aí nós vamos estudar as concausas, nós vamos estudar tudo sobre a questão dessa ligação entre a conduta e o resultado, as concausas absolutamente independentes, concausas relativamente independentes. Então, só a título de exemplo, nós vamos falar mais à frente, aquele clássico exemplo que a gente estuda em faculdade, do sujeito que tinha intenção de lesionar, lesionou o sujeito, aí o sujeito chamou a ambulância pegou esse sujeito, foi levar ao hospital e sofreu ali um acidente e o sujeito faleceu. Será que o resultado morte foi causado diretamente por aquela pessoa que lesionou? Então, assim, até que ponto você vai responsabilizar o resultado morte dessa vítima, aquele que lesionou, que tinha apenas o dolo de lesionar? Então, o que acontece? É justamente aqui que entram as concausas. Isso aqui praticamente são as concausas relativamente independentes. E aí, assim, aí nós temos que analisar, ele vai ser punido como? Será que ele vai ser punido apenas por lesão corporal? Será que ele vai ser punido por tentativa? Será que nós vamos falar em tentativa de homicídio? Ele não tinha dolo de matar. Então, ele vai responder apenas pela lesão corporal. Tá? Muito bem. Então, isso são as concausas que nós vamos estudar, que é o nexo causalidade. Conforme eu falei para vocês, nós estamos falando de crimes materiais, que são aqueles que, obrigatoriamente, têm que ter um resultado, para que haja consumação. Então, a gente fala em tentativa. Mas existe chamados crimes formais. Os crimes formais são aqueles que não
necessariamente precisa do resultado para a consumação. A consumação se dá com a conduta. Então, assim, não necessariamente tem que ter resultado. Não necessariamente precisa ter o resultado. Se tiver o resultado, ele acaba sendo o quê? Acaba sendo além da consumação do crime. O crime já se consumou com a conduta. Um melhor exemplo, se nós falamos aqui em corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal. Quando a gente fala em corrupção passiva, um dos verbos, um dos elementos objetivos do tipo penal, ele fala em solicitar vantagem indevida. Então, o funcionário público solicitando vantagem indevida. Então, o verbo é solicitar. Basta a conduta de solicitar que já consumou o crime. E se ele receber o dinheiro? É mero exaurimento, já vai além da consumação. Então, o que acontece? Não necessita-se do resultado para consumar, basta a conduta. Isso são chamados de crimes formais. Aí não necessariamente vai ter o resultado. Então, atente-se também aos chamados crimes formais. E existem os crimes de mera conduta. Os crimes de mera conduta, especificamente, são crimes que sequer há presença de resultado. Não há previsão expressa de resultado. Se você pega o crime de violação de domicílio, o fato do sujeito adentrar ao domicílio alheio sem ter sido convidado, pelo dono da casa, já se consumou o crime de violação de domicílio. Não necessita aqui de que ele faça algo ao adentrar na casa alheia. Então já se consumou. É um crime de mera conduta? Sim. Aqui sequer há previsão de resultado. O que diferencia o crime formal do crime de mera conduta é que no crime formal há uma previsão de um resultado que pode acontecer. Mas não precisa do resultado para consumar. Mas há uma previsão de que há possibilidade de um resultado. O crime de mera conduta, pelo nome diz, é mera conduta. Não existe nem sequer previsão de resultado. Muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque num crime de mera conduta não tem que resultado nem nexo causal. Aí nós vamos falar apenas da conduta. Muito bem. Então nós vamos trabalhar, quando a gente for trabalhar de resultado aqui, claro, pensando nos crimes materiais, nós vamos trabalhar com a tentativa, que a tentativa, nos termos do artigo 14, inciso 2º, é justamente quando a pessoa ela quer realizar o resultado, mas o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade. Então, ele quer o resultado, é engraçado, quer, dolo, ele age com dolo para o resultado, mas o resultado não se consuma por circunstâncias alheias à vontade. Aí nós vamos trabalhar com a tentativa. Então, é claro que a tentativa, nós verificamos aí, que uma das características dela é que tem que ter dolo. Não existe tentativa em crime culposo. Depois eu vou falar a respeito disso, vou falar da culpa imprópria, depois eu falo a respeito disso. E nós temos aqui também, pessoal, a chamada tipicidade. Isso aqui é muito importante. A tipicidade, ela é formal e material. A tipicidade formal, pessoal, é a previsão daquela conduta, especificamente, em alguma legislação. Em algum código, um código penal, uma legislação extravagante. Então, se, por exemplo, houve aqui uma subtração dessa tampa da caneta, houve a tipicidade formal, há aí o crime de furto. Houve uma subtração de coisa alheia móvel, está no artigo 155 do Código Penal. Há essa previsão no Código Penal, artigo 155 do Código Penal. Agora, não basta a tipicidade formal, também nós temos que ter a tipicidade material. A tipicidade material é o quê? A análise da relevância no mundo jurídico daquela conduta. E aqui que entra o princípio da insignificância ou da bagatela. Então, o elemento caracterizador aqui do princípio da insignificância, que a gente já trabalha numa dessas teses, que é muito cobrado em prova, é justamente chamado de tipicidade material. Então, que tipo de relevância é essa? A relevância, claro que quando a gente fala em princípio da insignificância, a gente pensa já em valor monetário. Claro, o valor monetário, quando cai em prova, é ligado a valor monetário. Foi furtado algo no valor de R$20, algo no valor de R$30. Claro que, todas as vezes que caiu em prova até hoje foi uma questão de valores monetários. Agora,
Quando cai em prova, né, fala, um supermercado, foi furtado lá um pacote de macarrão, eu lembro de uma prova assim, no valor de R$20, né, e aí ele sempre dá a característica que é um supermercado, que tem ali uma boa condição financeira, né, então eu lembro de, houve um furto também de uma determinada pessoa que ela era a presidente de um atacado, né? Quer dizer, sempre coloca, né, que a vítima tinha muito dinheiro, que a vítima tinha boa condição financeira e que foi furtado algo em torno de R$20, R$30, R$40, né, algo, né, que seria insignificante para a vítima. Né? Então, assim, isso é importante, por isso que eles colocam sempre qual que é a situação da vítima especificamente, porque aí entraria o princípio da insignificância. Né? O que eu falo para a gente não atrelar sempre a questão de valor, porque se você pega o sujeito, né? O sujeito teve um furto de R$20, mas o sujeito ganha um salário mínimo, o sujeito tem 4 filhos para sustentar, o sujeito paga pensão alimentícia, o sujeito gasta dinheiro com remédio, quer dizer, R$20 vai fazer falta para ele. Aí nós vamos falar em princípio da insignificância. Tá? Mas a prova de vocês, se cair em princípio da insignificância, vai ser em cima de valores, demonstrando realmente a insignificância para a vítima daquele valor. Tá? Agora, então, não especificamente tem que verificar o valor monetário, né? Tem que ter aqui o valor daquela coisa para a vítima. Né? Então, houve um furto de uma bicicleta. A bicicleta custava uma bicicleta velha, mas se ela é de relevância para aquele sujeito, é um meio de transporte para aquele sujeito, ele deixa de ser um princípio da insignificância. Tá? Aí, pessoal, chama atenção que já caiu, né, como peça profissional, mas já caiu algumas questões discursivas também. E uma vez uma questão discursiva caiu onde ele falava qual é o elemento, em que você vai sustentar aqui para defender essa tese. Então, quer dizer, eu queria saber que o elemento faltante aqui para se chegar ao princípio da insignificância era o elemento de tipicidade material. Então, já foi cobrado na questão discursiva o termo ausência da tipicidade material, bem como numa peça profissional, quando fala em princípio de insignificância, eu já vi provas onde no gabarito consta você falar na ausência do elemento de tipicidade material. Então, toda vez que você for falar em princípio da insignificância, você tem que falar em tipicidade material, a ausência da tipicidade material. Tá? Isso é obrigatório vocês colocarem. Tá? Você me pergunta também se tem artigo. Tem um artigo. Não tem um artigo. Tá? Não tem esse artigo específico. Tá? Existe um artigo que fala se foi furtado algo de pequeno valor monetário, mas que é causa de diminuição de pena, que é o próprio artigo 155, no seu parágrafo 155. Aqui, portanto, vocês estarem acompanhando também, tá? Sempre um código. O 155, parágrafo 2º, que fala que se o criminoso é primário e é de pequeno valor da coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa, 155, parágrafo 2º, que eu estou lendo, fala em pequeno valor da coisa furtada, mas que não é o princípio da insignificância. O princípio da insignificância é a causa de quê? De absolvição. Esse aqui é o quê? Uma causa de diminuição, que é claro que é uma tese que você pode utilizar também. Você pode utilizar a tese da absolvição e depois, como tese subsidiária, por exemplo, no caso do furto, que eu estou dando um exemplo aqui, essa causa de diminuição. Tá? Mas por que isso gera absolvição? Porque uma vez que você tira a tipicidade de material, você demonstra a falta desse elemento, foi embora um dos elementos do fato típico. Se foi embora um dos elementos do fato típico, o fato torna-se atípico e tem que ser absolvido o sujeito. Tá? Certo? Aí, claro, que você vai pedir absolvição, porque o fato não constitui infração penal. Tá? Que o fato seria atípico por falta de um desses elementos. Tá? Muito bem. Vamos aqui chegar, então vamos trabalhar aos poucos. Vamos começar aqui com relação à conduta. Então eu falei que a conduta típica, ou ela é de ação ou de omissão. Como que eu sei que a conduta ela é de ação ou conduta é de omissão? Vai depender do verbo, especificamente, do tipo penal. Que a gente chama de elemento objetivo.
Normalmente, se você pega um tipo penal, fala subtrair. Subtrair é ação. É uma conduta de ação, de cometer, comissiva. Se você pega lá constranger, próprio matar, tudo são verbos ligados a quê? A ação. Então, a maioria dos crimes que nós temos são crimes que prevêem uma conduta comissiva. Tá? Agora, nós temos a conduta também omissiva. Conduta omissiva é um não fazer. Bom, a conduta omissiva, que é um não fazer, ela obrigatoriamente teve que ser normatizada. É por isso que nós adotamos a chamada teoria normativa da omissão. A omissão teve que ser normatizada. Por quê? Porque a omissão é um não fazer. Eu estou aqui, estou parado aqui, então estou cometendo algum crime? Vamos normatizar essa omissão. Tá havendo um crime ali na outra rua. Eu estou parado aqui, eu estou cometendo um crime por estar parado. Então, a conduta omissiva ela teve que ser normatizada. E aí, a conduta omissiva, nós vamos verificar que existe a omissão própria e a omissão imprópria. Também chamada de comissiva por omissão. Tá? A conduta omissiva própria, pessoal, vocês vão seguir a mesma ideia que eu falei de ação. Você pega o tipo penal, verifica o verbo do tipo penal. Então, se você pega lá um crime de omissão de socorro, fala deixar de prestar socorro. Deixar é um verbo de omissão. Então, deixar de fazer alguma coisa é um verbo de omissão. Quer dizer, essa conduta é uma conduta de omissão. É chamada de conduta omissiva própria. A conduta omissiva própria. Pessoal, isso é uma classificação doutrinária. Então, chamada de conduta omissiva própria. Como é que ele vai responder? Vai responder pelo tipo penal. Está falando de omissão de socorro? Ele vai responder pelo tipo penal de omissão de socorro. Quer dizer, ele vai responder pelo tipo penal previsto no próprio Código Penal. Muito bem. Agora, e a conduta omissiva? E a conduta omissiva imprópria, especificamente? Só para delinear, a omissão de socorro, artigo 135 do CP. Então, se ele omitiu, deixou de prestar socorro, ele vai incorrer aí no artigo 135 do CP. E a conduta omissiva imprópria, também chamada de comissiva por omissão? Bom, esse caso aqui, você não vai analisar pelo próprio verbo do tipo penal. Como é que você vai analisar aqui nesse caso? Aí nós temos um artigo específico que vai demonstrar situações em que vai abranger essa classificação. É o artigo 13, parágrafo 2º, CP. Artigo 13, parágrafo 2º do CP. Vamos ver o que ele diz? Vamos pegar aqui o artigo 13, parágrafo 2º, e ele fazer a classificação da conduta omissiva imprópria, também chamada de comissiva por ação, uma ação por omissão. Vamos analisar isso aqui, Então, nós temos aqui relevância da omissão. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia, tá ligado? A dever, quem tem um dever de alguma coisa aqui? Nós vamos analisar. E poder agir para evitar o resultado. Aí ele vem falar quem tem um dever de agir, Quem são essas pessoas? Bom, então, primeira coisa, essa conduta omissiva imprópria que nós temos que analisar, primeiro que não existe um tipo penal igual da conduta omissiva própria, igual da omissão de socorro, artigo 135, não existem tipos penais que se analisa o verbo e delineia aí a omissão. Não. Aqui só temos o artigo 13, parágrafo 2º, que vai falar quais são as situações em que vai incorrer a conduta omissiva imprópria. Bom, então, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui de um policial militar que ele visualiza uma mulher sendo violentada sexualmente. Então, ele está lá em determinado lugar, está passando e vê que realmente a mulher está sendo violentada sexualmente. Bom, será que ele tem um dever de agir para evitar o resultado? Bom, para eu saber se ele tem um dever de agir, que a gente chama de garantidor de outra pessoa, nós temos que analisar as alíneas A, B e C.
Se nós analisarmos a linha A, B e C, né, vamos analisar principalmente aqui a linha A, para esse caso especificamente. A linha A, ele fala, quem tenha por obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Bom, o policial militar, ele tem obrigação de proteção advinda da lei? Sim, a lei determina que ele obrigatoriamente tem o dever, ele é garantidor, tem um dever de agir para evitar um determinado resultado. Bom, então ele tem um dever? Tem um dever. Bom, mas nós lemos o caput do artigo 13, parágrafo 2º, que fala em dever e poder. Ele pode agir. O que é poder agir? Poder agir, primeiro, é você ter ciência do que esteja acontecendo. Se ele estivesse passando ali e não viu nada, você não vai falar que ele podia agir. Como é que você vai poder agir sem saber o que está acontecendo? Quando poder de agir, tem que verificar se naquela situação, de repente, ele poderia se incorrer em risco, sozinho ali para abordar aquele abuso sexual, se tivesse várias pessoas, todas armadas, claro que ele poderia agir no sentido de chamar um reforço, mas talvez ele ali abordar naquele meio, naquele grupo, seria mais difícil, ele não podia fazer nada. Agora, se você determinar que ele tinha total acesso, podia agir e ele podia evitar o resultado, então se ele apontasse a arma, a pessoa pararia aquele crime. Então se ele podia agir o resultado e devia agir, ele está praticando uma conduta omissiva imprópria. Tá, mas qual crime que ele vai incorrer? Esse policial militar que viu a mulher sendo violentada sexualmente e nada fez, ele vai responder pelo resultado causado. Se o resultado causado for o estupro, o policial militar vai responder pelo estupro. Isso é importantíssimo, já caiu em prova. Então, ele vai responder pelo resultado causado. Chama atenção sobre isso, porque a primeira pergunta que se faz, principalmente um leigo, mas ele nem encostou na mulher? Mas, de novo, nós não estamos trabalhando com uma conduta de ação, nós estamos trabalhando com uma conduta de omissão. Ele tinha um dever de agir, podia agir para evitar o resultado e nada fez. Então, sem dúvidas, ele vai responder pelo resultado causado. Tá claro isso? Isso é importantíssimo, inclusive já caiu em prova. Uma outra situação também importante, envolvendo a linha A, que fala da obrigação por lei, é no caso também do bombeiro, do corpo de bombeiros, ou até mesmo um salva-vidas. Quando caiu em provas, inserir os salva-vidas na linha A, porque salva-vidas tem que passar pelo corpo de bombeiros, então é por lei também a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. E quando caiu em prova, é importante, porque você verifica, se o salva-vidas, você está num clube, a pessoa começa a afogar, o salva-vidas tem o dever de agir. Se ele pode agir para evitar o resultado, sem dúvida ele vai responder pelo resultado causado. E se eu estivesse no clube, eu não sou salva-vidas, estivesse no clube vendo também que está lá a vítima afogando, eu não tenho um dever de agir. Então, eu não vou responder pelo resultado causado. Se a vítima morreu, eu não vou responder por homicídio. Agora, será que eu deixei de prestar socorro? Será que eu podia, acionar uma outra pessoa, mesmo que eu não saiba nadar? Olha, eu estou incorrendo no artigo 135 do Código Penal. A minha conduta, como banhista, que não sou salva-vidas, a minha conduta vai inserir uma conduta omissiva própria, que está elencada no artigo 135 do Código Penal. Então, eu vou responder por omissão de socorro? Vou. E o salva-vidas vai responder por homicídio, seja doloso ou seja culposo. Vai depender da situação. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que quem tem um dever acaba respondendo pelo resultado causado. Quero chamar a atenção para duas situações que já visualizei em prova. Essa primeira situação que eu vou falar já caiu na prova de primeira fase, em diversas formas. Então, assim, eu vou passar um exemplo e vocês aproveitem aí para poder montar várias outras situações. Nunca caiu na segunda fase, isso que eu vou falar, mas pode ser que caia porque já caiu na primeira fase. Falava lá da situação de um salva-vidas, que ele estava num clube, e o horário que ele tinha
ele tinha um horário de almoço, tá? Que era do meio-dia a 1, né? E depois ele voltava lá a trabalhar, né? Como salva-vidas. E aí, nesse horário do meio-dia a 1, que era o horário de almoço, ele resolveu dormir, estava muito cansado, ele resolveu dormir. E ele acabou dormindo e acabou avançando o horário, né, do intervalo dele. E ele, deveria ser da meio-dia a 1, esse intervalo, ele acordou 2 horas da tarde com gritos de pessoas no clube, porque uma criança tinha morrido afogada. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente analisa e perguntava, né? Qual que vai ser a responsabilidade penal desse salva-vidas? E a letra A vinha lá, homicídio culposo, né? E muita gente marcou. Mas nós temos que analisar o seguinte, aqui nós não estamos questionando que ele tinha o dever de agir. Às 2 horas da tarde, o momento, né, que a criança morreu afogada, ele tinha o dever de agir para evitar o resultado. Ele tinha a obrigação, por lei, de estar ali, protegendo, né, os banhistas. Então, de dever, a gente não tem dúvida que ele tem. Só que nós não podemos nos basear apenas no dever. Nós temos que também nos basear, no poder agir. Poder agir é você saber que está acontecendo algo e você não faz nada. Ele podia agir, como que ele vai agir se ele estava dormindo? Ele não podia agir. Então está faltando o elemento poder. Tem o dever, mas está faltando o poder. Então ele não vai ser garantidor. Então ele vai responder por quê? Por nada. Ele não vai responder por nada. Civilmente, na trabalhista é outra coisa, nós estamos falando de penal. Aqui ele tem que ser absolvido, porque falta o elemento poder para que caracterizasse essa situação como garantidor. Tá? Com muito cuidado, isso já caiu em prova, de primeira fase, mas também com várias outras situações também. Tá? Então, essa é o que eu chamo a atenção. Outra coisa que eu chamo a atenção, que caiu em prova de segunda fase, em que falava que tinha aqui 2 pessoas, vamos chamar de A e de B, 2 mulheres, onde elas foram para uma praia, e nessa praia tinha um salva-vidas. Tá. Muito bem, só tinha essas pessoas nessa praia, tá? É uma praia deserta, tá? Só tinha essas 2 banhistas, e o salva-vidas. E aí fala que em um determinado momento, essa menina aqui, a B, começou a conversar com o salva-vidas. Enquanto a menina A, foi nadar. Num certo momento, a menina A começou a afogar. E o salva-vidas, claro, tinha o dever de agir, podia agir para evitar o resultado. Ele até queria ir lá, mas a menina B não deixou. A menina B disse que não, mas nosso papo está muito bom, eles estavam lá conversando e paquerando e não sei o que lá, e acabou convencendo o salva-vidas a não ir. Em decorrência disso, a menina A acabou morrendo afogada. E perguntava na prova de segunda fase da FGV, qual que é a responsabilidade penal do salva-vidas e a responsabilidade penal da menina B. Bom, do salva-vidas nós não temos dúvidas, Se ele tinha o dever de agir e poder agir para evitar o resultado e nada fez, ele vai responder pelo resultado causado. Vai responder pelo homicídio aqui, pelo homicídio. No caso, especificamente, aqui, um homicídio culposo. Muito bem. E a menina B? Isso aqui, pessoal, foi um desastre as respostas. Porque muita gente acabou colocando a menina B como omissão de socorro. Pessoal, seria opção de socorro se ela não tivesse essa ligação aqui com o salva-vidas. Igual eu dei o exemplo lá de eu no clube, que não tem um dever nenhum. O problema é que ela acabou interferindo na conduta do salva-vidas. E essa intervenção na conduta do salva-vidas acabou que criasse um liame subjetivo dessa menina B com o salva-vidas. Então, quando a gente fala em liame subjetivo, que acaba, diante desse liame, contribuindo para a ocorrência de um resultado, a gente chama de concurso de pessoas. E aí que no concurso de pessoas, acaba que ambos vão responder pelo mesmo resultado. É claro que nós vamos detectar
que a participação da menina B foi de menor importância. Então, a resposta é que a menina B vai responder com partícipe do crime de homicídio culposo aqui ocasionado. Essa foi a resposta dada na questão. Tá? Então, e aí muita gente colocou omissão de socorro, tá? Mas cuidado, porque aqui entrou numa outra seara, que é do concurso de pessoas. Ela contribuiu de alguma forma para a ocorrência do resultado. Se nós pegarmos o artigo 29 deixa muito claro, quem de qualquer modo concorre para o crime. Acabou concorrendo. Tá? Se não fosse a menina B, a menina A estaria salva. Tá? Muito bem, muito cuidado com isso. Nós temos também a linha B e a linha C, tá? Do artigo 13, parágrafo 2º, que diz aqui, tá? O parágrafo 2º do artigo 13 fala também a linha B, quem de outra forma, ou seja, quem tem o dever, mas não por lei, mas por uma outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Bom, por exemplo, nós sabemos, por exemplo, a linha A também, podemos dar o exemplo da mãe para com o filho, que tem obrigação por lei, de vigilância, proteção, cuidado. Agora, uma babá, uma professora de um colégio infantil, ela tem uma obrigação de cuidado? Tem. Não por lei, mas por quê? Por um outro meio que não seja por lei. Que seja por um contrato, seja por um contrato verbal, seja por um contrato escrito. O simples fato de alguém chegar para mim aqui e falar assim, olha, você cuida aqui do meu filho enquanto eu vou ali? Se eu falo sim, já estabeleceu minha obrigação. Então, é por isso que a linha B, ela coloca aqui, que de outra forma assumiu a responsabilidade. Então, você assume responsabilidades de diversas formas. Por contrato, por um simples ok, é forma de assumir responsabilidade. E diante disso, eu me tornei garantidor dessa pessoa. A professora tornou-se garantidor do menor. A babá tornou-se garantidora do menor. E aí, da mesma forma, ela tem um dever, nós estamos trabalhando com o dever de agir. Se demonstrar também que tinha poder de agir, vai responder pelo resultado causado. Tá? Então, muita atenção à linha B de bola. Tá? E a linha C, por fim, nós temos aqui a linha C, que fala, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, aqui, ele atrela, para que a pessoa se torne garantidora, ele atrela a criação de um comportamento anterior. Então, é com o comportamento anterior que ele vai ter o dever de agir. Dando exemplos, um exemplo clássico, é da pessoa que joga o outro dentro de uma piscina. Se eu jogo a pessoa, numa festa, eu jogo essa pessoa dentro da piscina, a piscina é um lugar de risco. Joga a pessoa dentro da piscina, o meu comportamento anterior criou um risco da ocorrência do resultado. Eu não sei se esse sujeito sabe nadar. Como é que eu saio jogando as pessoas na piscina? Então, uma vez que isso aconteça, eu me tornei garantidor dela. Foi eu que joguei na piscina, então eu tenho que ficar vigiando. Então, por quê? Criou-se aí o meu dever. Se então tem um dever e eu podia agir para evitar o resultado e a pessoa começa a afogar, apesar de eu não ser salva-vidas, mas como foi eu que joguei, eu vou responder pelo resultado causado. Então, se o sujeito morrer afogado, eu vou responder pelo resultado causado, então eu vou responder pelo homicídio. De novo, de forma dolosa ou culposa, vai depender da situação. Eu já vou explicar sobre dolo e culpa. Tá? Muito bem? Então, muito cuidado com a conduta omissiva imprópria, já caiu em prova, tá? E aí a gente, vou sempre comentando alguma coisa ou outra aqui que caiu em prova. Quando caiu em prova aqui, falava de uma menina que estava sendo abusada sexualmente, e que pelo padrasto, e que a mãe da criança sabia de tudo, mas nada fazia.
E perguntava, né, qual o crime que esse padrasto cometeu, né, então, sem dúvida, o estupro de vulnerável, né, e qual o crime que a mãe cometeu, que sabia de tudo e nada fez. Também vai responder da mesma forma. Né? É claro que assim, ele quer saber qual o resultado que ela vai responder por estupro de vulnerável também. É claro que para você chegar a demonstrar que ela vai responder por estupro de vulnerável, você vai ter que explicar a conduta omissiva imprópria. Pessoal, respostas da FGV não podem ser muito objetivas. O que eu já vi de resposta quando foi perguntado aí, né? A mãe da menina vai responder por qual crime ou não vai responder por nada. Muita gente colocava assim, sim, vai responder por uma conduta omissiva imprópria. Espera aí. Qual que é a pena de uma conduta omissiva imprópria? Conduta omissiva imprópria não é o tipo penal. Espera aí, a conduta omissiva imprópria é uma teoria que faz você chegar à conclusão que ela vai responder pelo resultado causado. Se o resultado for o crime de estupro de vulnerável, a mãe vai responder por estupro de vulnerável. Mas como que você chegou até lá? Explicando que ela cometeu uma conduta omissiva imprópria. Por quê? Explicando que ela tinha o dever de proteção, cuidado da vigilância. Essa obrigação era por lei. Ela podia agir para evitar o resultado. Então, pessoal, tem que explicar tudo isso. Então, por mais que a pessoa que respondeu isso, ela vai responder uma conduta omissiva imprópria, o cara entendeu, mas foi muito objetivo e não ganhou nada. Zero. Então, muito cuidado com o que você vai responder. Eu falo, você tem que empolgar a resposta com limitação. Como assim empolgar com limitação? Bom, explica tudo que você tem que explicar. Agora, cuidado. Porque se você começar a entrar em contradição com você mesmo, então de repente você, não, então ela vai responder, houve uma conduta omissiva imprópria, ela tinha um dever de agir para evitar o resultado, podia agir para evitar o resultado, ela vai responder então pelo estupro vulnerável e tal. Aí você empolga demais. Não, mas também pode ser uma omissão de socorro. Aí entra em contradição zero. Então empolga com limitação. Então, escreva tudo, pessoal. FGV, ela gosta que você escreva, porque a pontuação é diversa. Não deu o exemplo do princípio da insignificância. Não adianta você falar em princípio da insignificância e não falar que está ausente o elemento de tipicidade material. Então, procura sempre vocês trabalharem com bastante fundamento, sempre jogando artigo e explicando dentro de uma resposta. Nada de ser algo muito objetivo. Tá bom? Muito bem. Beleza. Avançando um pouco mais aqui, nós vamos falar do dolo e da culpa. Então, avançando um pouco mais aqui, nós vamos falar do dolo e da culpa. Muito bem. Acabei de falar para vocês que para a conduta ser típica, nós estamos falando de um dos elementos, que é a conduta típica. Para a conduta ser típica, tem que ter o dolo ou a culpa. Pessoal, se você demonstrar, seja uma peça profissional, está desenvolvendo os memoriais escritos, uma apelação, seja o que for, se você demonstrar que faltou o dolo e demonstrar que faltou a culpa, ou que não existe culpa naquele crime, o fato torna-se atípico. Você tem que pedir absolvição? Tem que pedir absolvição. Então é muito importante você detectar as situações de dolo e de culpa. Muito bem. Vamos começar com dolo. O que é considerado dolo? Muito bem. A questão do dolo, especificamente, sempre a gente fala em vontade. Se nós pegarmos o artigo 18, ele fala assim, disse crime doloso quando o agente quis o resultado. Nós estamos falando do dolo direto. Ele quer a produção do resultado. Ou assumiu o risco de produzi-lo. Assumir risco, pessoal, quando que você assume risco? Quando você é indiferente com o resultado. É o tal do, se acontecer, não estou nem aí. Você assumir risco. Você assume risco quando você prevê que pode acontecer um resultado e você encara. Se acontecer, bom, não estou nem aí.
esse desdém com o resultado, ele é punido a título de dolo. Tá? Então, é o chamado dolo indireto ou eventual. Tá? Daqui a pouco faz a diferença com a culpa consciente. Tá? Muito bem. Então, seja o dolo direto, seja o dolo eventual, é dolo do mesmo jeito. Tá? E isso, é claro que, mas existe um tipo penal para dolo direto e para dolo eventual? Não existe um crime de homicídio doloso com dolo direto e um homicídio doloso com dolo eventual. É dolo do mesmo jeito. Então, se houve um homicídio doloso, vai lá, artigo 121, houve com dolo. Tá? Agora, pode influenciar de uma certa forma numa pena, aí vai depender da fixação da pena que nós vamos trabalhar mais para frente. Tá? Muito bem. Agora, e a culpa, né? Quando a gente fala em culpa. Tá? Quando a gente fala em culpa, pessoal, a gente fala em falta de vontade. Se nós lemos aqui o artigo 18, inciso 2º, ele fala crime culposo, disse crime culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Ele deixou bem claro, você vai dar causa ao resultado, então quer dizer, tem que ter uma conduta, vai ter que ter um nexo causal e um resultado. Então, se você pegar aqui os elementos da culpa, eu vou colocar aqui, ó. E não confundir, pessoal, culpa com culpabilidade, tá? Cuidado com esse termo culpa e culpabilidade. Tá? Deixa eu só apagar aqui. Então, assim, culpabilidade é o grau de reprovação que a sociedade faz sobre determinada conduta. Nós vamos ver agora os elementos da culpabilidade. A culpa, especificamente, então quais são os elementos dela? Aí, aqui ele já colocou alguns dos elementos, né? A pessoa tem que ter agido com imprudência, negligência ou imperícia. O que é imprudência? Nós estamos falando aqui de falta de um dever de cuidado, né? Então, falta de um cuidado. A imprudência está ligada a fazer alguma coisa, mas está ligada mais a uma ação. Você passa no sinal vermelho, você sem dúvida está faltando um cuidado, né? Você está passando no sinal vermelho, mas por ser um agir, por ser um fazer, a gente fala em imprudência. Negligência está mais ligado à falta de cuidado por omissão. Então, a negligência, se de repente você se depara numa situação em que você, o clássico exemplo, de deixar uma arma de fogo num lugar onde crianças teriam acesso, você está sendo negligente. Está ligado a uma omissão, uma falta de cuidado ligada à omissão especificamente. Tá? E a imperícia? A imperícia é quando você não tem uma habilidade técnica para exercer aquela atividade e você o faz. Sem dúvida você está agindo com imperícia. Então, se de repente eu não tenho uma habilidade técnica para fazer uma cirurgia no paciente, se eu fazê-lo, e acontecer alguma coisa, um resultado, a pessoa acabar morrendo, eu vou responder por homicídio culposo, com imperícia. Tá? É claro que a imperícia, essa imperícia pode se dar por ação ou omissão, tá? Mas a imperícia é porque faltou uma habilidade técnica profissional para poder agir. Tá? Muito bem, mas basta um desses elementos. Eu só falo assim, pessoal, a gente acaba cometendo muito imprudência, negligência ou imperícia. Só que não correu resultado nenhum. Beleza, a pessoa está isenta, acabou que... a pessoa que passa um sinal vermelho, passou um sinal vermelho, teve algum resultado? Não. Você vai responder, aí, não estou falando administrativamente, você vai responder penalmente por alguma coisa? Não. Quantas vezes as pessoas passam um sinal vermelho e não tem responsabilidade penal nenhuma? Ainda bem, porque não teve resultado. Tá? Quantas as pessoas que são imperitas aí, pegam a direção de um veículo sem ter carteira de motorista, não teve resultado nenhum penalmente, não vai responder por nada penalmente. Tá? É claro que dentro dessa outro elemento da culpa, claro que existe a conduta, claro que a conduta nexo causal resultado, claro que o resultado aqui é involuntário. A conduta ela é voluntária, então a pessoa quer passar no sinal vermelho.
mas o resultado é involuntário, e existe um nexo causal. A tipicidade também da mesma forma. Não esqueça, pessoal, que a forma culposa, ela obrigatoriamente, ela tem que ter a previsão expressa em lei. Tá? Então, a forma culposa, ela obrigatoriamente tem que ter a previsão expressa em lei. Onde está escrito isso? No próprio artigo 18, no seu parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Então, obrigatoriamente, para que haja a forma culposa, tem que ter uma previsão expressa. Por exemplo, existe furto culposo? Não, não tem previsão expressa. Existe roubo culposo? Não, não tem previsão expressa. Existe homicídio culposo? Sim, tem previsão expressa. Tá? Então, é algo extremamente importante também a própria tipicidade. Tá? Muito bem, então, dentro da conduta culposa, então nós temos que analisar esses elementos. Tá? Vou só dar um intervalo, a gente já volta aqui dando continuidade. Tá?